Oi, gente. Oi. Oi, pessoal. Olá. Olá, Meu nome é Jean, eu sou homossexual e estou aqui hoje junto com essas outras pessoas para falar um pouquinho da minha história com vocês. Meu nome é Tarcísio, tenho 28 anos, sou natural de Belo Horizonte. Bem, meu nome é Emerson, eu tenho 24 anos, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. Mas atualmente eu moro em São Paulo. Meu nome é Rafael Dumont, eu nasci em Belo Horizonte e mudei para Sete Lagoas, que é o interior, com 8 anos de idade. Meu nome é Manuela, eu sou de Belém do Pará, mas eu moro em Belo Horizonte com a minha esposa. meu nome é Renata Spinelli, sou de Belo Horizonte e vim contar um pouquinho sobre a minha vida. Sou amante de animais, gosto muito de tatuagem, dá pra ver. Amo comida japonesa, sou lésbica assumida. Eu me descobri muito cedo, mas me assumi muito tarde. Na verdade, não exatamente da minha história, mas contextualizar um pouco sobre a situação no Brasil. Eu moro em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, chamada Santana de Pirapama, e como talvez alguns de vocês já saibam, cidades pequenas geralmente possuem alguns preconceitos muito internalizados dentro dessas cidades. E por causa disso, eu acho que o meu processo de descoberta, de assumir, foi um pouco complicado, um pouco conturbado. Acredito que eu me descobri muito novo, eu ainda era muito novo quando já sabia sobre minha orientação, mas eu fui assumido, digamos assim, porque eu não tive a chance de ter aquela conversa, aquele momento de sair, contar para os pais, conversar com os pais, foi uma coisa meio que descobriram. E aí, quando aconteceu, foi tudo um pouco tenso, um pouco pesado, mas hoje, felizmente, temos uma relação bem bacana, não uma relação ainda totalmente de entendimento e compreensão, né, pelo contexto em que, em que a gente está, numa cidade pequena, pessoas mais velhas, né, mas comparado a antes, pelo menos, é uma relação bem boa que a gente teve, que a gente tem agora, né. Trabalho com produção de moda, stylist, figurino para publicitário e trabalho com fotografia também. Bom, quando eu me descobri, na verdade eu sempre fui, sempre fui. Eu sempre tive essa atração maior pelo homem do que pela mulher, desde sempre. E eu acho que a parte mais difícil é você se assumir, você se aceitar do jeito que você é. Enfim, a Larissa me convidou para participar desse vídeo hoje e eu queria compartilhar com vocês a minha experiência de como é ser um homem gay, que eu sou, na sociedade atual. Eu sou médico, inclusive estou no trabalho agora, tive que gravar esse vídeo aqui no meio da correria. Mas, enfim, primeiro eu queria começar contando pra vocês, assim, na verdade, as pessoas sempre me perguntam, quando você se descobriu gay? Eu acho que, na verdade, não aconteceu um momento de me descobrir gay. Eu sempre fui gay e, na verdade, o que aconteceu foi eu me aceitar gay, né? Ser gay no interior é meio complicado, né? Todos sabem da vida de todo mundo, a cidade também é muito conservadora, mentalidade muito pequena. A maior parte da minha vida eu me vi muito sozinho, ninguém que pudesse me dizer que tudo aquilo era normal e que tudo ia ficar bem. E fez falta ter alguma imagem, alguma referência, sabe? Nessa adolescência, infância e adolescência. Eu costumo dizer também que os gays da minha geração, eles tiveram sua adolescência roubada. E é o que eu vejo em mim e em alguns dos meus amigos que tiveram a incrível coragem de se assumirem naquela época, tanto gays quanto lésbicas, amigos trans. Eu sou de Belém do Pará, mas eu moro em Belo Horizonte com a minha esposa há aproximadamente 10 anos.
É mais ou menos a mesma época em que a gente se conheceu, o relacionamento tem a mesma idade do tempo que eu moro em BH. Eu me assumi para minha família aos 19 anos, que foi quando eu conheci a Ana Silvia, mais conhecida como Princesa. Fui criada de uma forma que ser lésbica, ser gay não é uma coisa legal, é super errado. Sempre tive muito medo de contar para os meus pais que eu gostava de mulher, então fui guardando isso por muito tempo, me envolvi com homem, porque a sociedade me colocava nessa situação por achar que você amar a pessoa do mesmo sexo que o seu não era correto. Quando foi esse momento da descoberta, que eu me lembro que era um dia antes do meu aniversário, eu ia fazer 19 anos. E aí rolou isso, então assim, ficou um clima muito estranho, coisas foram ditas, mas hoje já estamos bem. Eu me considero uma pessoa bem resolvida comigo mesmo, mas eu sei que isso não é a realidade de todas as outras pessoas, né? Vivemos em um país onde as pessoas são mortas pela sua orientação sexual, as pessoas são expulsas de casa e devemos o tempo inteiro estar lutando e combatendo esse preconceito. Por isso que eu acho que é tão importante pessoas como nós, que podemos levantar e falar sobre isso, realmente utilizarmos nossas vozes para isso, em um dia tão importante como hoje. Você saber que isso é normal, é natural, é só um gosto que você tem. Você não é diferente do que o heterossexual. É você. E aí eu acho que o maior medo é a rejeição da sua família, dos seus amigos, das pessoas próximas e queridas que você gosta. Então eu acho que, pelo menos pra mim, a dificuldade maior foi essa, eu me aceitar primeiramente e depois eu me assumir. Quando eu resolvi aceitar que eu gostava mais de homem do que de mulher, que eu gosto mais de homem, né, do que de mulher. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi contar para as minhas 2 melhores amigas. E elas falaram que tudo bem, tudo ok, nada mudou. E realmente nada mudou a nossa relação entre elas. E depois disso eu fui começando a me abrir, já comecei a contar para outros amigos. E eu vi que eu não perdi ninguém, todo mundo me aceitava. As pessoas sempre me perguntam, quando você se descobriu gay? Eu acho que, na verdade, não aconteceu um momento de me descobrir gay. Eu sempre fui gay e, na verdade, o que aconteceu foi eu me aceitar gay, né? Porque, sei lá, nos anos 2000, que foi a minha fase ali de infância, início da adolescência, a gente ainda não tinha tantas referências quanto a gente tem hoje na mídia, né, de realmente das pessoas falarem abertamente sobre as variantes das orientações sexuais e tudo mais. Então eu não tinha realmente uma referência para isso, assim, e aí eu só conseguia, sempre que eu, né, ali no início da adolescência, sempre que eu sentia atração por um homem e tudo mais, eu só conseguia pensar nisso como uma coisa errada e que não poderia acontecer. Para eu assumir para os meus pais, eu tive um medo enorme de ser expulsa de casa, não ser aceita por ninguém. Só que eu fui trabalhando nos meus pais essa situação, essa coisa que é aceitar o ser humano do jeito que ele é, né? E foi muito surpreendente para mim quando eu comentei que eu gostava de meninas e a reação dos meus pais foram, tipo, as melhores possíveis. A minha mãe, ela disse que me respeitava de qualquer forma, tanto eu gostasse de homem quanto de mulher. E a situação mais engraçada que eu tive na vida foi que quando meu pai percebeu que eu estava ficando com uma menina, ele só soltou uma dessa. O importante é que não engravida. Então, a partir daí, eu consegui ser mais livre, me mostrar mais pra minha família, quem eu sou de verdade, não precisei esconder nada. É complicado, porque enquanto héteros podem aprender a lidar e a expressar seus desejos livremente, nós que somos LGBTs, todo tempo a gente tenta nos inviabilizar
esconder o máximo possível os nossos atos, os gestos, né, os nossos afetos, os nossos gostos. Então é bem complicado. Nossos desejos têm ficado totalmente escondidos se a gente quiser sobreviver ali, ou se quiser nos manter a salvos, né, de todo o bullying, de tudo que pode acontecer com a gente na caminhada. Hoje eu estou com 25 anos, moro com os meus pais atualmente e, como eu disse, temos uma relação bacana, mas ainda não considero que é o ideal, né? Porque ainda, não apenas aqui, mas em vários outros lugares, eu sei que sair de mãos dadas com um companheiro ainda me traz problemas de segurança, né? Assim como todas as outras pessoas. Sabemos que isso ainda é um risco no nosso país mesmo, de modo geral, e também não no Brasil apenas, mas em vários outros lugares do mundo, né? Então, por isso que acredito eu, que essa palavra orgulho deva ser utilizada sempre, né? Temos orgulho daquilo que a gente é, orgulho daquilo que a gente conquistou, orgulho de estarmos aqui até hoje, podendo lutar, podendo celebrar as nossas vidas, podemos amar quem a gente quer. Então, realmente devemos ter orgulho daquilo que somos, né? As lembranças que eu tenho de coisas difíceis foi da infância, do bullying que a gente sofre por ser diferente, ser mais afeminado, não querer participar das brincadeiras machistas, enfim, não querer fazer essas brincadeiras de meninos que homem que é homem tem que fazer, que no meu caso eu cresci achando muito escroto, porque eu fui criado por mulheres muito fortes, inclusive, que eu tenho uma admiração enorme por elas. Então eu acho que a minha criação já me ajudou a ter esse olhar diferente, a virar poder falar assim, aquilo é legal e aquilo não é. Aí foi quando eu entrei na faculdade, aí acabei mudando de cidade, conheci pessoas novas, saí um pouco da aba da minha família, que querendo ou não, por mais que a minha família hoje seja muito tranquila quanto à minha orientação sexual, isso era uma questão mais pra mim do que pra eles, assim, de como eles vão lidar com isso, o que eles vão pensar e como vai ficar a relação deles comigo depois disso. Fui pra faculdade e aí vi um mundo inteiro novo de oportunidades, né? De experiência, de oportunidades de experiência, que eu quero dizer. Aí eu comecei a conhecer caras gays e comecei a ver que era tudo bem ser gay, sabe? Que não tinha problema algum ser gay, que tá tudo bem ser gay. E aí que eu fui começar a desconstruir essa questão de mim mesmo, entendeu? A gente se conheceu pela internet, em uma rede social chamada Lescute, e aí a gente começou a conversar e nos apaixonamos. Mas até então minha família não sabia nada sobre a minha sexualidade. Mas como eu morava lá em Belém, ela morava em BH, eu tive que contar pra minha família porque ela ia pra lá e não tinha como esconder isso. E aí eu contei pra minha mãe, mas quando eu contei, a maioria das pessoas já desconfiava, só precisavam ter certeza. Além de tudo, eu sou um jovem negro, então com isso gera ainda mais preconceito. Sabemos que o Brasil é um país extremamente racista, então juntando homofobia com racismo, a mistura disso com certeza não é boa, não é positiva. Inclusive, o racismo é algo que está internalizado dentro da própria comunidade LGBT. Isso também é algo que precisa ser falado, que precisa ser conversado, pois precisamos mais que nunca de um dar suporte ao outro, de um ajudar ao outro. Então, nesse momento, o próprio grupo estar dividido por outros preconceitos que há dentro desse próprio grupo é algo muito sério e algo que também precisa ser falado, não pode ser esquecido. Sabemos hoje que dentro do próprio grupo LGBT, as pessoas negras não são muito bem aceitas, assim como também não são aceitas dentro dele. Ainda há vários estigmas, há hipersexualização,
Então, nem tudo são flores, né? Na verdade, quase nada são flores. A gente comemora, mas a gente também luta, a gente também tenta sempre melhorar, tentamos não deixar a situação retroceder, nenhum direito a menos, e vamos continuar lutando para que essa realidade não piore, né? Que essa realidade apenas melhore. E nisso tudo a gente pode adoecer, tem gente que tira a vida, tem gente que tem vários distúrbios psicológicos decorrentes dessa adolescência roubada e que muitos não aguentam a pressão, né? E é bem complicado. Mas não foi o meu caso, graças a Deus. Eu assumi para minha mãe primeiro, em 2011. Foi engraçado porque eu não sabia como. Eu simplesmente joguei no Google como assumir para os meus pais. E nisso eu achei um artigo muito legal, que é um artigo que um psicólogo escreveu com as principais dúvidas dos pais sobre a homossexualidade, os filhos homossexuais. Então ele pegou, de todos os atendimentos que ele fez, ele pegou tudo e compilou nesse arquivo. Eu imprimi numa noite, e minha mãe gosta muito de ler, então eu imprimi tudo e me assumi para ela e falei, olha, se tiver alguma dúvida, primeiro leia isso, hoje à noite, tenta ler, não era muito grande, tinha umas 5 páginas, e amanhã de manhã a gente conversa melhor. Claro, foi difícil para ela chorou, porque ela já imagina que a gente vai sofrer, mas esse artigo foi importante porque ele tirou várias dúvidas. Pode ser um grande viabilizador aí de saídas de armário, porque ele foi realmente muito bom, muito esclarecedor para minha mãe, e depois nos dias seguintes a gente conversou. E claro, não foi fácil para ela, porque ela vem de uma mentalidade de interior, ela era uma das pessoas que também falava de outras pessoas serem gays, enfim, então tinha todo aquele lance do comentário, da fofoca, medo do que a gente poderia sofrer como filho. Sempre tive meus amigos, a maioria sempre foi mulher. Eu sempre tive muito mais facilidade em fazer amizade com mulher do que com homem. Então esse era um outro motivo para eu sofrer bullying. E aí eu acho que o problema às vezes não é nem um bullying em si. É quando os seus próprios amigos, pessoas que você gosta, faz bullying com você, entendeu? Porque o amiguinho, para ele poder se encaixar no grupinho e ele também não sofrer bullying. Eu acho que essa é a parte mais triste, a parte que pelo menos me deixava mais chateado. Eu tive apoio de muitos amigos, assim, conheci pessoas incríveis que me ajudaram muito a me entender e a me aceitar na minha condição, entendeu? Assim, que às vezes eu tinha aquelas crises de tipo, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que tá tudo bem? E aí eu tinha sempre essas pessoas pra me dar apoio e falar assim, Emerson, esse é você, e tá tudo bem, cara, não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso. E foram pessoas que me deram realmente muito apoio, foi uma coisa muito boa. Eu decidi contar pra minha família. Eu acho que isso é uma coisa muito individual, cada um. Eu acho que as pessoas elas não devem ser pressionadas a viver esse momento, porque cada um sabe a família que tem, cada um tem suas individualidades, sabe? Então isso não é o tipo de coisa que você tem que pressionar alguém pra fazer, porque cada um realmente tem o seu momento. Eu esperava que fosse ser tranquilo, mas eu não esperava que fosse ser tão tranquilo como foi. Os meus pais falaram, tipo, meu filho, a gente já sabia e tá tudo bem, isso não muda nada, isso não muda em nada o seu caráter, a gente sabe que você vai continuar sendo, enfim, o cara legal que eu sou. E, enfim, depois de algumas... E também pela religião dela, por ser muito católica, muito na igreja. Então, depois de passar com algum padre e algumas conversas com outras pessoas, ela foi aceitando melhor a ideia. Enfim, namorei em volta de 2011, comecei a namorar o primeiro cara. E antes eu já namorei mulher também, então foi uma situação assim que, ao mesmo tempo que eu tava tentando me encontrar namorando mulher, eu também tentava esconder e tentava me proteger do que eu poderia estar ali sofrendo.
Mas, enfim, depois disso eu namorei mais dois homens. E eu mudei para São Paulo em 2013. E aí em São Paulo, não só em São Paulo, mas aqui pela cidade te proporcionar, por ser uma grande cidade, te proporcionar uma variedade de estilos, de pessoas, de culturas. Aqui eu me senti muito em casa, muito mais do que em Minas. Mas enfim, aqui foi um lugar bem importante também por eu conseguir lidar mais com isso. Felizmente, eu nunca passei por nenhuma situação constrangedora, tanto fisicamente quanto oralmente. Algumas situações muito leves, mas que eu poderia relevar, eu posso relevar, não preciso deixar tão explícito. Não tenho nenhum problema com ninguém da minha família, que eu acho que eu não tenho nem tanta coisa para falar sobre isso. E eu tô aqui também para dar uma força para todos os LGBTs que têm esse problema com a família, que a família não aceita, que são expulsos de casa. E aí foi muito tranquilo, assim, mas ao mesmo tempo eu via realidades completamente distantes da minha, assim, de famílias que não aceitavam, às vezes eram famílias, assim, extremamente religiosas e que acabavam impondo isso pra cima do filho também. Então falava assim, eu tô rezando pra você, porque isso é só uma fase, isso vai passar. Foi muito difícil ouvir coisas duríssimas da minha família. Foi uma época bem complicada, teve tios meus que proibiram os filhos de falar comigo. Mas apesar de tudo, a gente nunca deixou essas coisas nos abalarem a ponto de fazer a gente se separar ou esquecer quem a gente era. Na época que eu não era assumido ainda, eu queria ir nas festas, eu queria conhecer, mas eu também não queria encontrar com pessoas de Sete Lagoas, que era o interior. Então eu mandava meus amigos entrarem primeiro para ver se tinha alguém da cidade. Era engraçado, porque tinha uma balada que ela tinha dois espaços. E meu amigo entrou, viu, não tinha ninguém. Só que quando a gente entrou no outro espaço, quando a gente descobriu que tinha um outro espaço, que era inclusive muito maior do que o espaço que ele entrou inicialmente, que era uma grande balada que a gente nem tinha se ligado, foi engraçado. E aí a gente acabou encontrando com pessoas lá de Sete Lagoas e foi super tranquilo. E que acabaram me incentivando também a me assumirem para os meus pais na época. Mais que eu tenha tido todo o apoio da minha família, a gente passa momentos muito, muito, muito difíceis na nossa vida de preconceito, de realmente homofobia, tá? Principalmente em alguns setores assim de áreas de trabalho, são áreas muito preconceituosas. O meio médico é muito preconceituoso, é muito homofóbico. Então, assim, para qualquer médico é muito difícil você chegar num lugar novo, seja trabalhar num hospital novo, ou seja começar a trabalhar numa cidade nova. Já é muito difícil você ir, adquirindo o respeito do resto da equipe que trabalha com você e dos pacientes. E quando você é gay, e principalmente um gay que tem trejeitos, que talvez seja um pouco mais afeminado, isso é ainda mais difícil. O tempo todo eles vão duvidar da sua capacidade enquanto profissional. E eu tô contando do meio médico porque é a realidade em que eu vivo, na área da saúde como um todo. Mas eu imagino que seja em qualquer tipo de trabalho, assim, sabe? Eles sempre vão usar isso para tentar, às vezes, questionar suas condutas, o que você está fazendo no seu trabalho, entendeu? Então é muito mais difícil você adquirir esse respeito. Nós não queremos privilégios, como muitas pessoas dizem, queremos os mesmos direitos que as outras pessoas hétero, cis, brancas possuem. Nós também, jovens, negros, da comunidade LGBT, também queremos e precisamos e temos o direito e vamos lutar por isso, para que não nos calem, para que possamos continuar, no próximo ano estarmos todos aqui, podendo dizer novamente que temos orgulho, que vamos continuar lutando para uma
sociedade melhor, para que uma sociedade que nos respeite, para uma sociedade que não nos mate, para uma sociedade que perceba a nossa forma de amar como qualquer outra forma de amar, que o amor não causa dor e precisamos continuar cada vez mais unidos e fortes. Tem todo o meu apoio, precisando de qualquer coisa, gente, eu estou aqui para ajudar de qualquer forma, tanto seja só conversar, precisar dar um apoio, eu tô aqui pro que der e vier, gente. Ninguém solta a mão de ninguém e estamos aqui para amar as pessoas e não para julgar. Então não julgue sem estar no corpo da pessoa, sem estar no sentimento da pessoa, sem estar na cabeça da pessoa. Entendam, isso não é uma fase, isso não vai passar. Isso é a realidade do filho de vocês. Aceitem, apoiem, abracem, porque faz toda a diferença o apoio de vocês na nossa vida. Toda a diferença. Porque, assim, o resto do mundo, não é todo mundo que vai apoiar, não é todo mundo que vai abraçar. A gente vai passar por muita coisa difícil, seus filhos vão passar por muitas coisas difíceis. E eles sabendo que se eles passarem situações assim, eles podem correr até vocês enfim, que vão ter esse apoio, é um diferencial muito grande. Eu só desejo que nesse dia que haja mais amor, que as pessoas se amem mais o próximo, respeite. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Só se seja feliz, permita-se se descobrir, se conhecer, se amar, independente da sexualidade, raça, cor, religião. Então, eu tenho 2 recados especiais para passar. Um é para você que faz parte da comunidade LGBT e que ainda não pôde se assumir, que ainda vive uma situação onde você precisa esconder das pessoas quem você ama. Saiba que nós te entendemos, não se cobre, não sinta vergonha de quem você é, mas vive de acordo com a sua realidade. Sabemos que, infelizmente, hoje ainda não é possível para que muitas pessoas se assumam pelo país em que vivemos, na sociedade em que estamos. Mas saiba que vamos sempre lutar para que você consiga, em algum momento, viver a sua vida com plenitude, amar a pessoa que você quer sem ter que se esconder. E para vocês que nos causam dor, para vocês que não nos aceitam, para vocês que transformam a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas, um pouco mais difícil pelo simples fato de não aceitar que essas pessoas amem, outras pessoas amem de uma forma que não é a mesma de vocês, saiba que nós não iremos nos calar, saiba que enquanto tiver um de nós ainda vamos lutar uns pelos outros, precisamos nos unir mais e vamos nos unir mais, cada vez mais. E acho que a partir do momento em que eu me aceitei, que aprendi a me amar do jeito que eu sou, eu acho que tudo mudou na minha vida, tudo. Então, as pessoas que pelo menos hoje em dia eu sinto que se aproximam a mim, é porque querem me conhecer, é porque querem saber quem é realmente quem é o Tarcísio. Eu me casei em 2019, né, ano passado. Foi uma cerimônia super especial na praia, que juntei alguns familiares, e tanto meu, tanto do meu marido, o Paul, beijo, Paul. E é isso. E aí foi um casamento um casamento assim, dos sonhos, sabe? Porque eu nunca nem pensei em casar, principalmente por ser gay, mas eu vi que nada, a gente não deve esperar nada menos do que todo mundo tem direito. Então, com o tempo eu fui percebendo isso e o casamento foi um marco para mim por isso, porque eu mostrei para a sociedade que eu tenho direito, assim como todo mundo, de casar. Depois de 10 anos, estamos aqui casadas de papel passado e vivendo a nossa vida do jeito que a gente escolheu pra gente, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que faz bem pra gente com os nossos filhos. Né, meu amor?
você que faz parte da comunidade LGBT, você também que não faz parte da comunidade LGBT, mas entende que o nosso amor não causa dor, una-se a gente, não se cale, utilize sua voz para que nossas vidas continuem importando, para que nosso amor seja aceito, para que possamos ser respeitados, para que possamos ter os mesmos direitos das outras pessoas. Precisamos de vocês, nós só vamos vencer essa batalha, essa guerra com vocês, não vamos vencer, passar por isso sozinho. E somos pessoas como qualquer outro, somos seres humanos como qualquer outro, somos diferentes, mas somos seres humanos, de carne, osso, sangue. Então, eu conto com o apoio de todos vocês. Eu quero desejar um abraço, mandar um abraço a todos vocês que estão junto com a gente nessa causa. E hoje é um dia muito especial. Vamos nos alegrar, vamos ter orgulho. O mundo é livre e cada um tem que fazer aquilo que sente vontade, que faz bem e que foda-se a opinião alheia. E, enfim, forças pra todo mundo, pra quem já tá nessa aí faz tempo, pra você que tá se descobrindo agora ou se aceitando agora. Viva sua vida muito intensamente, sempre respeitando os outros e lute pelos seus direitos, lute para que as outras pessoas te respeitem também, porque você merece isso, independente de qualquer coisa. Mantenha-se firmes, quem ainda não se assumiu, assuma, porque não tenha medo de ser quem você é, apesar de que se exige muita coragem também, mas você vai saber o momento certo, não tente extrapolar esse momento, você respeite o seu momento e seja firme com suas convicções, com quem você é. Vamos celebrar esse momento e vamos continuar a luta. Muito amor, se amem, se amem. Um beijo pra todos vocês. Beijos!